Olá, eu sou o professor Cláudio Pimenta. Eu ministro aula de língua portuguesa, literatura, edição de texto e radiojornalismo. E a minha realidade é uma realidade bem diferente, porque eu sou professor da rede pública do Estado, ensino médio, sou professor de uma escola particular para o EJA e também professor de uma faculdade de jornalismo. Então são três realidades diferentes uma da outra. Primeiro, eu vou falar para vocês do Estado. No Estado, a minha grande preocupação é que grande parte dos alunos não está tendo acesso a essa aula. Por quê? Moram em comunidades carentes, a maioria não tem celular nem computador, os que têm reclamam que a internet é muito fraca, outros reclamam que a casa é muito cheia, muito barulho, eles não têm concentração. E nos últimos dias, eu tenho um grupo com eles no Zap, chegou muita reclamação porque eles estão emocionalmente abalados, estão perdendo amigos, alguns perderam parentes, e isso com certeza influencia no aprendizado de qualquer pessoa. As aulas nas três instituições, elas estão sendo colocadas no Google Classe, no Google Sala de Aula. No estado não tem tido aula ao vivo. Eu coloco exercícios, coloco a matéria, coloco alguns vídeos, algumas tirinhas para eles aprenderem, para eles assistirem às aulas. Mas eu sei que esse material não está chegando a todo mundo. Eu tenho grupo no Zap com eles e eles reclamam que o Estado prometeu entregar esse material e até agora que eu saiba, nenhum dos meus alunos recebeu esse material. No EJA, eu só tive dificuldade no primeiro dia. Eles não estavam sabendo acessar. Mas depois esse problema foi sanado e todos estão participando das aulas. Além disso, no EJA, na faculdade, as aulas são ao vivo pelo Meet e são gravadas. Então, se o aluno perdeu, ele pode assistir a gravação no horário que eles desejarem. E também eu coloco tudo na parte de atividade, coloco tudo escrito. Lá na faculdade, o problema foi menor, porque muitos alunos já conheciam e desde o primeiro dia um ou outro não tem frequentado, mas a grande maioria frequenta normalmente. Agora falando um pouco de nós, professores. O Estado, ele só foi ministrar um curso, sendo esse curso, 2 ou 3 semanas depois que começou. Então a gente não é obrigado a saber as coisas. Além disso, o curso não era obrigatório e se tornou obrigatório. E a gente sabe que tudo que é obrigado não é bom. Mas eu quero deixar aqui bem claro, como eu disse no início, é difícil para o aluno, é difícil para os familiares, mas também é muito difícil para o professor. Algumas direções, não estou dizendo todas, tá? Algumas não estão respeitando o momento do professor, eles estão esquecendo que professor não é máquina, que professor tem família, que professor tem sentimento. E toda hora mandam determinações, querem que o professor assista a reuniões no horário que ele nem trabalha na instituição. Enfim, é uma falta de respeito total. Mas nós, professores, nós somos guerreiros e vamos vencer mais uma etapa. Meu nome é Clarice Santiago, eu sou mãe de 3 alunos, né? 2 da escola municipal e um da escola estadual. E eu estou tendo muitas dificuldades com o ensino em casa de diferentes modos, né? De diferentes modos. Com o meu filho do meio, João Pedro, ele faz parte do projeto Acelera. E a minha dificuldade com ele é a quantidade de trabalho. São os prós e os contras, né? Ele tem muito trabalho, a professora manda sempre, o que eu agradeço, porque eu acho que impede que a gente fique com o tempo ansioso. Só que, assim, eu já deixei de estudar há muito tempo, então são trabalhos que muitas vezes eu não consigo ajudar. E aí requer toda uma força-tarefa do meu filho mais velho, que ainda está estudando, e aí ele vem, ajuda como pode, mas é tudo muito confuso.
É tudo muito confuso, mas a professora sempre dá um suporte, a gente quando tem dúvidas pergunta, ela está sempre pronta a responder, e isso tem sido de grande valia. Aí no segundo caso vem a minha filha mais nova, a Samira, que recebe uma quantidade de trabalho também considerável, dos trabalhos de casa, porém sem suporte nenhum. A gente não tem aquele suporte. A Samira está no nono ano, ela está no nono ano e a gente não tem aquele suporte, porque quem manda os trabalhos é o diretor via grupo de WhatsApp. E aí ele manda e fala que vai ser corrigido quando eles voltarem para a escola. Quando os alunos voltarem, os alunos da turma dela voltarem para a escola. Só que, assim, fica um fluxo de trabalho, ela vai fazendo, e a gente não sabe se está certo, se está errado, diferente do João. A professora, quando a gente entrega para ela os trabalhos que foram feitos, ela manda para a gente um gabarito, né? E aí esse gabarito a gente confere, vai fazer de novo para ver o que está certo, o que está errado, o que a gente consegue fazer, a gente faz novamente. Agora, Samira não, porque são esses trabalhos, tem muito trabalho de pesquisa, coisa que não tem como fazer no momento, porque precisa de material de fora. Trabalho de arte, essas coisas ela não fez, porque a gente tem que ir na rua. Aí fica tudo fechado, não tem como comprar o que é preciso para alguns determinados trabalhos, né? Então acaba dificultando também, né, o da Samira. Mas a gente está indo aí direitinho. E assim, a experiência que tem me atormentado muito como mãe é o Vitor. O Vitor é o meu filho mais velho, ele está no último ano do ensino médio. E eu fico. Já arranquei todos os cabelos, já perguntei a todos os professores e diretores o que podem fazer para me ajudar, porque o Vitor simplesmente a gente não consegue entrar na plataforma para que ele possa fazer os trabalhos. E aí fica inviável. Ele até hoje ele assistiu uma aula online, quando a gente foi ver ele estava com falta. Nessa única aula que ele assistiu, ele estava com falta, porque ele estava com a plataforma aberta, como se ele estivesse na aula, só que ele não tinha tido presença. Né? Então, referente ao Vitor, não tem muito o que dizer, simplesmente ele não está conseguindo acompanhar. E para ele, que já é importante, já que é o último ano, eu fico ainda mais preocupada, porque o João e a Samira, no meu ponto de vista, a gente consegue correr atrás, se repetir o ano, a gente vai fazer o possível para ajudar. Mas ele como é que faz? É o último ano, são coisas ali que já vão dificultar um pouco mais, né, na vida dele. Ele está começando a vida adulta e ele vai ter que dar uma pausa por conta do último ano escolar que ele não conseguiu concluir. É bem complicado. Meu nome é Matheus, tenho 20 anos, sou estudante de Biologia da UFRJ e atualmente estou cursando meu terceiro período da graduação. E eu acabei optando por trancar as disciplinas que eu curso no CEDERJ. Na verdade, eu tranquei o período, porque não consegui me adaptar à modalidade 100% à distância. Fora que eu não concordo em si com essa modalidade de ensino, já que ela reforça as desigualdades estruturais da educação, já que nem todo mundo tem acesso aos recursos remotos, nem todo mundo tem internet. Fora que, como faço faculdade de biologia, exige bastante prática, então várias práticas foram substituídas por videoconferência, sobrecarregando até os próprios tutores ou professores. E é uma forma também de baratear o ensino, já que não vai ter gasto algum com a manutenção do polo, com não vai ter gasto com as despesas em si para poder manter toda a estrutura de um campo universitário e ao mesmo tempo tudo vai dar continuidade, né? Então assim, considero algo bem injusto, então por isso eu preferi também trancar o período. Fora que não tem como cursar biologia sem ter prática. Eu, por exemplo, tinha puxado ecologia e a galera que deu continuidade à ecologia vai ficar sem ter prática em campo. Isso aí é algo
que não tem como, porque o aprendizado ele vai além da sala de aula. E cursando especificamente uma graduação de ciências naturais, ela exige o contato externo, né? Exige que a gente saia do ambiente acadêmico e vai para campo, exige uma saída para a gente ter mais conhecimento das coisas. O sistema de educação à distância criado pelo governo do estado não tem funcionado na minha escola. Acho que essa é uma realidade que também que deve ser presente em outras, né? Cerca de 90% dos meus alunos não acessam a plataforma. E acredito que isso é em função da situação econômica deles. Muitos não devem ter planos de internet com capacidade suficiente para acessar essas plataformas e ter acesso aos exercícios e aos conteúdos colocados pelos professores, né? Além disso, a navegação na plataforma não é fácil, né? Não é fácil nem para nós, professores, nem para os alunos, né? Eu mesmo tive muita dificuldade em fazer o meu cadastro. Precisei da ajuda da direção da escola, e a direção da escola também teve que pedir ajuda à metropolitana, à coordenadoria, para poder realizar o meu cadastro. Então, imagina a dificuldade que os alunos que tentam, né, acessar, enfrentam nesse momento. Então, eu acho que é um sistema que está fadado ao fracasso mesmo, né? Infelizmente. Além da parte pedagógica, né, que eu também não acredito que isso seja suficiente para poder substituir o trabalho do professor em sala de aula. Eu trabalho no estado e estamos trabalhando com a plataforma Classroom da Google. Eu entro nos horários das minhas aulas, terças e quintas, e disponibilizo material para os alunos. Eu dou aula de português, eu sempre dou um texto, uma interpretação, e agora comecei com conteúdos gramaticais. No entanto, eles têm pouco acesso. Eu tenho turmas de 35 alunos e somente 10, no máximo 10 alunos acessam a plataforma e fazem a devolução das tarefas. Eu me chamo Fernanda, sou professora na rede municipal de São Gonçalo há 15 anos e este ano eu estou atuando na turma do 4º ano do Ensino Fundamental 1. Bom, eu vim aqui falar sobre esse vírus, né, que está assombrando todos nós de forma tão repentina. Em que isso pode afetar na educação, né, dos nossos estudantes. Eu trabalho no CIEP, em São Gonçalo, né, um CIEP municipalizado, e nós somos orientados a postar exercícios para os alunos, exercícios de revisão, e a escola optou por criar uma página no Facebook e os professores postarem as atividades, né? E essa escola que eu trabalho, ela vai do educação infantil até o 9º ano. E todos os professores estão postando atividades. Foi dito nesta página também que, com o retorno, nós iríamos fazer a correção de todo o exercício postado. Mas o que eu percebo é que não há interação dos alunos, não há interesse dos alunos, tampouco dos responsáveis em relação aos exercícios. Eu, pelo menos, ainda não tive uma resposta, um retorno desses exercícios. Um comentário, uma dúvida, nada. Não há nada. Não só da minha turma, mas eu percebo também das outras, porque eu entro na página, eu olho os comentários e não vejo nenhum tipo de interação. Eu tenho alguns responsáveis são meus amigos no Facebook, e nenhum deles veio me perguntar alguma coisa em relação às atividades, nada. E isso me preocupa muito, porque a minha opinião é que o ano letivo
A gente dá um basta nele e ano que vem a gente retorna como do jeito que estava. Péssimo para os alunos, né, que vão ter que repetir o ano. Mas eu não vejo efetivamente um aprendizado do jeito que está, né? Eu não acho que a culpa seja minha, eu não acho que a culpa seja do sistema, né, da rede que nos orientou dessa forma. Na verdade, eu acho que não há culpados, porque esse vírus, né, a Covid, ela afetou toda a vida de todo mundo. E os alunos não estão fora disso, infelizmente, né? Agora, o que eu penso, o que eu gostaria era de uma posição, um meio, uma forma de que os alunos não regridam o seu aprendizado, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa muito do apoio dos pais. Porque o aluno, ele não precisa aprender a matemática, por exemplo, fazendo contas que o professor manda. Ele pode aprender matemática de várias maneiras dentro de casa com a sua mãe, né? Ao fazer um bolo, ao cortar uma torta, enfim, existem uma variedade de situações que o responsável pode estar ali inserindo o seu filho, né? Então, minha maior preocupação realmente é essa, é a regressão do aprendizado do aluno. Então, fica aqui o meu pedido, que é para o responsável se inteirar mais. Eu sei que é difícil, a gente vê aí vários relatos do quão difícil é para o responsável, que não tem a didática que o professor tem, de ensinar. Mas eu acho que poderia ter uma interação maior, um interesse maior. E é esse aí, eu deixo isso aí como, né, quem puder, quem tiver uma ideia de como a gente possa fazer com que os responsáveis interajam melhor conosco, eu deixo aí essa questão para vocês. Se vocês puderem me esclarecer, eu vou agradecer muito, né, porque eu não sei de fato o que mais fazer para ter essa interação do responsável. Para ver efetivamente o responsável perdendo não, né? Ganhando algumas horas do seu dia para pelo menos tentar fazer com que o aluno não regrida no que ele aprendeu. O ensino à distância na minha escola não está dando muito resultado. Por quê? Porque a minha escola, a maioria dos alunos são pobres, moram em comunidade, né? Muitas vezes é gatonete, que um dia está funcionando, no outro não está. Em relação específica aqui da minha área, muitos alunos, agora há pouco tempo, ficaram sem internet, que pediram, assim, educadamente, que fosse retirada. Então, a maioria dos alunos não entram, os que entram pelo Zap, também não tem como fazer, porque eles têm internet para Zap, né, no caso do celular, mas não tem internet para baixar vídeo, baixar as aulas. Então, realmente está muito difícil. São pouquíssimos os acessos à plataforma. Meu nome é Cláudia Regina de Araújo Ribeiro, sou pedagoga na Associação Assistencial Educacional Amanhecer, trabalho com educação infantil e segmentos de creche, atendo a 110 crianças na faixa etária de 2 aos 5 anos e 11 meses. Fico em São Gonçalo, no bairro de Colubandeira, Rio de Janeiro. No dia 13 de março, nós fomos surpreendidos com a suspensão do trabalho presencial e com a antecipação do recesso de junho, mas ainda não havia nada específico com referência à pandemia, só aquele primeiro boom do opa, ninguém pode mais sair, isolamento social e tal. A partir daí, como a gente não teve nenhum norte, nenhuma orientação dos setores pertinentes à educação do município, eu, como pedagoga da instituição, acionei os outros professores e começamos a pensar em ações que pudessem favorecer as crianças durante o isolamento, com a ideia de aproximar a família e que as tarefas primordiais, as primeiras tarefas passadas, fossem vivenciadas em conjunto com a família, para quebrar um pouco esse peso da criança o dia inteiro com aquela família que já estava, no primeiro instante, bastante massacrada com essa pandemia chegando e a suspensão de vários direitos, de várias situações que mantinham o equilíbrio familiar deles.
Eu posso falar enquanto instituições conveniadas, creches comunitárias. A gente não teve nenhuma plataforma que tenha sido indicada e orientada para trabalho. O que aconteceu no meu caso, em caso de algumas companheiras, é que nós vimos que precisava se dar sequência ao trabalho pedagógico. No nosso caso, em especial, a gente já havia feito o planejamento anual e com projetos pontuais de acordo com a evolução das crianças alinhados ao BNCC. Então, o que a gente fez? A gente começou a pegar esses projetos, ver a viabilidade de atividades que pudessem ser feitas em família, em conjunto família, e começamos a trabalhar os kits para enviar para as famílias no primeiro momento. No segundo momento, a gente percebeu que para que eles executassem essas atividades, eles precisavam ter materiais, e não tinham, até porque, em sua maioria, eram ambulantes, domésticas, faxineiras ou quituteiras, e não tinham mais condições de trabalho, foram suspensos, sem pagamento de nenhum recurso, e o que pairava naquele momento para a gente, de ansiedade daquela comunidade, era a questão alimentar, porque as crianças passam 9 horas conosco, se alimentam na instituição e em casa não teriam esse suporte, por ausência de empregos, por ausência de salários, por ausência de direitos trabalhistas e ainda muito intrucadas informações com referência à pandemia. Então, a gente disponibilizou um kit na segunda remessa, na segunda quinzena, com guache, penas, cartolinas, papéis coloridos, papéis crepom, cola, borracha, lápis de grafite, lápis de cor, giz de cera. Aparelhamos as famílias para que elas pudessem executar algumas atividades simplificadas e mandassem para a gente os registros, através de filmagens, através de fotos da execução dessas atividades. O maternal, a gente mandou um kit de musiquinhas infantis, onde eles pudessem cantar com as crianças para trabalhar o desenvolvimento da fala, a percepção, e aquela questão infantil mesmo dentro da família, dentro da capacidade deles passarem isso para aquelas crianças pequenas. A princípio, a primeira preocupação nossa foi que nós mantemos uma relação com os pais através dos grupos de WhatsApp. A gente busca durante todo o dia as atividades que as crianças vão executando ou que a gente faça com eles, a gente fotografa, filma e envia para os pais poderem monitorar e acompanhar a vivência da criança na escola. Só que nós temos ainda algumas famílias que não possuem sequer o celular ou um telefone convencional para a gente manter contato em situações emergenciais. A partir daí, a gente foi justamente quando a gente elaborou o trabalhinho da folha e equipou com os materiais necessários para execução, para além dos materiais também não estruturados, que a gente coloca ali receitinhas de se fazerem. E aí a gente conseguiu aproximar a comunidade com esse tipo de trabalho, o concreto. Os pais, eles estão bastante felizes com essa nossa iniciativa, porque, a princípio, a Creche Amanhecer foi uma das primeiras a adotar esse tipo de dinâmica. Por ser creche, por ter outros rebatimentos também. A gente está com um contrato assinado em março, a gente está com os salários atrasados, a gente ainda não tem uma série de situações pontuadas com o governo, veio a pandemia, a fonte pagadora da gente está zerada, porque todos os comércios estão fechados, então não está pagando impostos, uma série de consequências que são ruins para nós, são instáveis, vamos dizer assim. A gente não sabe se o projeto, se o contrato vai continuar vigorando, se ele vai ser suspenso, se a gente vai receber a tempo, a gente não sabe nada. Nós estamos na mesma estrutura frágil que essas famílias. Só que essas famílias, elas tiveram esse recurso que o governo federal disponibilizou para quem é Bolsa Família, cadastro único. E nós não somos por termos CLT. Então, a gente não foi abraçado por nenhuma política nesse momento. Algumas famílias foram e me deixou até confortável, porque no primeiro momento que essa pandemia chegou, com o alarde que foi, eles clamavam muito por alimentos. E aí eu como gestora, saí atrás das grandes ONGs para que conseguissem as cestas básicas, uma vez que a Secretaria de Educação não tinha pontuado nenhuma iniciativa nesse sentido para abraçar aquela comunidade que se encontrava desempregada e no desespero e sem informação ainda. Conseguimos com a Viva Rio, no dia 15 de abril, 110 cestas básicas, que foram entregues para eles dentro de todo aquele protocolo, 1 metro de distância, em espaço aberto, luva, álcool gel e tudo mais. Mas, diante dos tantos projetos que buscamos para suprir a questão alimentar, a gente não foi agraciado. A gente pôde perceber que o estado do Rio estava numa demanda enorme de pessoas passando restrição alimentar.